Vamos lá, pessoal. O que a gente viu na aula passada? Vamos primeiro ver a entrega de tarefas. Ó, tem o caso da Emily e da Kaellen, que eu não sei se vocês fizeram juntos, se a atividade é de todo o grupo. Quando for de todo o grupo, eu queria que vocês dissessem, ó, isso aqui é de todo o grupo, ou não, é só meu. Entendeu? Tá? Então, eu sei, a Emily entregou, a Kaellen entregou, só eu não sei se isso é atividade do grupo todo. O, o Juan e o Pietro também entregaram, e a Raíssa também entregou, certo? Oi, é do grupo todo? Quem falou agora? Kaellen, é do grupo todo. Sempre coloca uma observação lá que a atividade é do grupo todo, que daí eu considero. Mas já vou modificar, então. Tá bem? E Emily é do grupo todo ou é só tua, pessoal? É do grupo todo. Ué, a Sara disse que tá. Vamos ver, só um pouquinho. A Sara disse que recusaram a entrada, mas ela tá não. Mas ela tá na aula. Sara, você tá aí? Ué, ela tá aparecendo na aula, ela disse que foi recusada. Estranho. Bom, vamos esperar. Bom, então, beleza. O que a gente viu na aula passada, né? Nós falamos das ferramentas do marketing de relacionamento e sobre sucesso do cliente, sabe? Olhando quem respondeu ali as questões, a questão sucesso do cliente parece não ter ficado muito clara, né? O sucesso do cliente é sempre assim, ó, o que o cliente como que o cliente vai ganhar, o que ele ganha comprando de mim? Como que ele vai ter sucesso? Qual é que é a, o que vai dar para ele uma vantagem, né? Então, se ele... Karen entrou agora, né? Karen. Se ele, se o cliente tiver sucesso, né? Ele vai ficar com você. Quer dizer, se ele estiver ganhando, comprando de você, se ele ganha alguma coisa. Alguns de vocês entenderam bem e outros faltou um pouquinho, mas eu respondi lá pessoalmente para cada um. Tá bem? Então deem uma olhadinha lá. Tá bem? Vamos lá então. Vamos ver um filminho para gente, antes da gente começar. Vamos ver um filminho. Beleza?
Alguém conhece o Einstein? Ou já ouviu falar? Ou sabe quem ele foi? Ali no vídeo diz, né? Um físico alemão, né? Mas a história, né? Na história do Einstein, e por isso que ele é uma inspiração, né? Ele é uma inspiração para qualquer pessoa, né? A história diz que o Einstein foi expulso da escola por ser considerado retardado mental, né? Imagina se ele não fosse retardado mental. Olha só, né? As coisas nem sempre são aquilo que parecem ser. Então, Einstein realmente foi um gênio da humanidade. Um gênio. Né? Então, para que a gente tenha em mente, né, que quando a gente tem interesse em uma coisa, né, e era o que o Einstein tinha, né, ele tinha um profundo interesse pelas coisas da natureza e como é que o universo funcionava. Ele tinha interesse profundo nisso e, e foi atrás, estudou e foi o gênio que foi, né? Beleza. Nunca deixem de estudar, é esse o recado, né? Jamais deixem de estudar, jamais. Beleza? Vamos voltar para nossa aulinha? Vamos ver o que temos para hoje. Então, hoje a gente vai falar de prospecção de clientes e segmentação de mercado. Alguém sabe dizer o que é prospecção? Ninguém arrisca? O que é prospectar? É quase isso. Prospectar é pesquisar, é conquistar. Prospecção de clientes significa conquista de clientes, certo? É aquela fase que é anterior à venda, né? Antes é, é, é quando você capta os seus clientes, é quando você conquista os seus clientes para depois vender. Entendido? É aquela parte que vem um pouquinho antes da venda, né? Quando a gente vai vender, é uma coisa. Agora, quando a gente conquista primeiro, então, a prospecção de clientes envolve uma série de técnicas, né? Que a gente utiliza para conquistar pessoas, né? Para conquistar clientes, para depois você oferecer um produto ou um serviço, certo? E a segmentação de mercado, segmentação já significa divisão, né? É dividir em segmentos. O que são segmentos? Segmentos são partes, né? São partes de um todo, né? Que tem características aí em comum, certo? Então, quando a gente fala de um segmento de mercado, significa aquela parte do mercado que tem uma característica em comum. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a técnica de conquistar clientes e segmentar o mercado, quer dizer, é dividir esses clientes em grupinhos, né? Às vezes você divide em grupos, sei lá, por idade, por gênero, né? Esse tipo de coisa. Que muitas vezes, assim, ó, você conseguir segmentar e dividir os teus clientes em grupos menores, você consegue ter ações diferentes para públicos que são diferentes, mas que igualmente podem consumir aí o teu produto. Beleza? Vamos lá, então. O que é prospecção? Nada mais é do que o processo de conquista, né? Se eu não conquisto clientes, eu não tenho sucesso e eu não tenho crescimento, né? Sem clientes, existe empresa? Existe empresa sem cliente? Tem alguma que vocês conhecem que não tenha clientes?
Não, né? Não existe empresa. Sem cliente não tem negócio, não tem empresa. Por isso que o cliente é a parte mais importante aí da empresa, né? Então, encontrar um cliente potencial e convertê-lo em algo real. O que é converter em algo real? Quer dizer, encontrar um cliente e realmente fazer uma venda. Converter é realmente fazer uma venda, certo? Então, é muito importante isso aí para qualquer empresa. Empresa nova, né, que está começando. Então, assim, para quem está começando, principalmente para quem está começando, que é a fase de vocês aí, que estão construindo aí um projeto, né? O conquistar pessoas, conquistar clientes é o mais importante, certo? Principalmente se você tiver ideias inovadoras, né? Quando a gente tem uma ideia inovadora, muitas vezes assim, ó, você não tem certeza de se aquilo é realmente se aquilo realmente vai funcionar. Então, você testar ou tentar colocar isso como um conteúdo e para ver como é que é a adesão das pessoas é fundamental, certo? Então, é fato, né, que não é fácil a gente prospectar clientes, a gente encontrar os clientes ideais, principalmente para quem está começando, né? E se você tem um produto muito inovador ou muito diferenciado, que faz uma coisa totalmente diferente dos demais, é mais difícil ainda. Por quê? Porque ninguém sabe que existe aquele tipo de serviço ou de produto, né? Então, fácil não é. Agora, importantíssimo que seja feito, certo? Quando a gente tem uma empresa, ou quando a gente monta uma empresa, né? O sonho, né, de qualquer empreendedor ou de qualquer empresa, né, é quando você tem um grupo de pessoas aí, que são chamadas de clientes, e que pagam pelo seu produto, o seu serviço, e não uma vez só. Qual é que é o sonho de qualquer empresa? É encontrar clientes que comprem o seu produto ou contratem aí o seu serviço e que o façam com frequência, que não façam isso uma vez só, que eles continuem com você, que continuem comprando. Então, esse é o sonho de qualquer empresa, né? É quando existe aquele encaixe perfeito, né? Entre aquilo que você, como empresa, está oferecendo e aquilo que o cliente ou o teu usuário quer, certo? Então, quando existe esse encaixe perfeito, pronto, fechou. Você encontrou um cliente, né? E encontrar aquilo que é ideal para o cliente para o cliente e fazer esse encaixe perfeito não é uma tarefa fácil, né? Por isso que é essencial que a gente crie produtos, né? E sempre a gente inicie lá na definição do público-alvo. Vocês lembram, devem ter feito isso ainda lá no primeiro curso, um formulário onde vocês descreviam todo o projeto de vocês, num formulário que se chama Canvas. Fizeram isso? Se lembram disso? Sim. Então, lá no Canvas, né? A primeira coisa que a gente define lá no Canvas é o quê? O público-alvo. Quem é o meu público? Quem é o meu cliente? É para quem que eu quero vender? Eu ainda vou mostrar para vocês um videozinho. Eu sempre, na hora que eu vou falar, eu me lembro e depois eu esqueço de passar para vocês. Um vídeo, né, de um cara que é dono de uma startup que começou também pequenininha, né, e tal, e que ele vendeu por, sei lá, por 20 milhões ou por 100 milhões, sei lá, né?
que cresceu muito rapidamente. E ele diz, né, e tem um determinado momento, né, que ele fala que mais importante do que o que você vai vender é para quem você vai vender. Se você não tem claro isso, por favor, pense, clareie. Se você não tem muito claro para quem você vai vender, precisa fazer isso. Precisa deixar mais claro, certo? Depois que você define o público-alvo, é muito mais simples você definir os problemas que esse público tem e que você pode resolver. Mas primeiro você precisa definir quem é o teu público, quem são essas pessoas, certo? Essa é uma das partes mais importantes que a gente tem em todo o projeto, tá? Então, muito importante descobrir quem são os seus clientes e o que eles precisam, tá? Quando você conhece isso, muito mais fácil você desenvolver um produto ou um serviço que vá encaixar perfeitamente com as necessidades dele. Então, mais importante do que você entender ou você ter um produto é ter um cliente, certo? Ou ter um público. Bom, vamos rever algumas ferramentas que a gente já estudou. A gente já estudou o que é o marketing viral, né? Marketing viral é aquele que espalha, que quando você espalha a mensagem, né? Com a ajuda de indicações e compartilhamento, entre outras interações. É aquele que é o tal do que aquilo que viraliza na internet. Vocês sabem mais do que eu sobre coisas que viralizam na internet, né? Sabem mais do que eu, com certeza. Eu tenho um grupo de alunos de uma outra turma que eles têm um perfil de Instagram e que eles postam muito conteúdo, né? Esses dias atrás, eles postaram um videozinho, um Reels, né? Que teve quase 5.000 visualizações, né? Sabe o que é isso para um projeto de jovem empreendedor? É muita gente visualizando um vídeo, principalmente numa cidade pequenininha, né? Muito legal. Então, isso é o marketing viral, é aquilo que viraliza. A gente nunca sabe o que vai viralizar, mas tem coisas que viralizam. Então, é quando essa mensagem se espalha e que as pessoas compartilham, né? As pessoas compartilham, indicam, né? E fazem essa interação. Isso é marketing viral. O social ads é um tipo de publicidade que é veiculada também nas redes sociais e que tem como principal objetivo conectar o cliente com a empresa ou com a marca. O objetivo é sempre que o cliente se interesse por aquilo que você está oferecendo, que é o próximo aqui, que é o inbound marketing, que vocês devem ter estudado lá com outro professor, certo? Que é uma estratégia de marketing que tem como objetivo aquele de ganhar o interesse. É aquele no qual você oferece conteúdo relacionado ao teu negócio, claro. Você oferece conteúdo para o seu cliente antes de oferecer um produto, certo? Então, você conquista ele oferecendo conteúdo. A ideia é que você atraia um cliente, o cliente vem atraído pelo conteúdo que você tem para oferecer e não pelo seu produto, certo? Só depois é que você oferece o produto, certo? O SEO, que é o Search Engine Optimization, que são, isso significa, né? Traduzindo, são ferramentas de otimização de busca. O que é uma ferramenta de otimização de busca? É aquelas ferramentas que te fazem ser encontrado quando alguém faz uma busca no Google, por exemplo, né? Quando você faz uma busca no Google, são milhares de coisas que aparecem, mas elas têm uma ordem aí, né?
se você tiver um bom SEO, né, que é o Search Engine Optimization, que é essas ferramentas de otimização de busca, que nada mais né, isso aí são técnicas, né, para você usar, né, como palavras de busca, você se posicionar na internet de uma forma que o seu cliente está acostumado a buscar, certo? Isso são essas ferramentas. É muito bacana isso, tá? Muito bacana esse tipo de ferramentas. Bom, todas essas ferramentas, né, e canais específicos podem ser usadas pela startup aí de vocês. Tem que usar todas? Não, né? Você usa aquilo que se adapta melhor ao teu negócio, ao teu público, né? Tem público que não é muito atraído por conteúdo, né? Ele é mais atraído por um videozinho que vai viralizar ou por uma publicidade que é veiculada lá na rede social, né? Mas a gente vê muito, por exemplo, a gente enxerga muito isso nas principais redes aí, né? Essas marcas de comida, né? Que eles atraem muito com receitas, certo? Receita é um conteúdo, né? Mas qual que é a intenção de publicar esse conteúdo? É que a pessoa depois compre o produto para fazer aquela receita, certo? É isso, né, gente? Bom, qualquer uma dessas ferramentas pode ser utilizada. Pode ser uma ou várias ou todas, né? Vocês podem utilizar aí pela sua startup. Mas como é que a gente faz para prospectar clientes, né? Para as startups, né? Primeira coisa é encontrar os contatos, né? Primeiro passo é você ter uma lista de contatos, né? Não qualquer contato, não é só os seus amigos e tal, e sim aqueles que têm potencial de ser seu cliente. Então, esses contatos, eles têm que fazer parte daquele teu público-alvo, aquilo que você definiu como o seu cliente ideal, como aquelas pessoas que vão poder comprar o seu produto, ou o seu serviço, ou aquilo que você tem para oferecer, certo? Então, é captar esses contatos. Ah, mas onde é que eu vou captar esses contatos? Bom, tem várias formas, né? Pode ser por indicação, você pode usar listas, né, de contatos. Ó, essa semana aí, não sei se foi essa semana ou semana passada, não vazou lá não sei quantos milhões de dados de pessoas aí na internet. 200 e poucos milhões de clientes tiveram seus dados vazados na internet. Vocês viram isso? Viram? 200 Eu vi. 228 milhões, se não me engano, de pessoas, né? Mas é maior que a população do país. Claro que é maior, porque tem muita gente que já morreu, inclusive, aí que teve seus dados vazados. Mas pensa que é mais do que toda a população do país que vazou. Vazou como? Alguém que captou. Como que você capta isso? Você pode, sei lá, pedir, né, para as pessoas, né? Por exemplo, você posta conteúdo lá e, sei lá, para a pessoa acessar. Tem muito isso na internet, né? Para você acessar um determinado conteúdo, você tem que botar lá, sei lá, seu e-mail, né? Você tem que colocar os teus dados. Por quê? Porque a empresa está captando um contato. Ela vai, com certeza, te fazer um contato depois, né? Para depois você escolher uma estratégia para fazer contato com essas pessoas que você cadastrou, que você captou, né? Primeiro você precisa captar quem são essas pessoas e onde é que elas estão. E como que eu vou fazer para fazer contato com elas, né? Então, as pessoas que demonstram interesse, você tem que dar um jeito de conseguir o contato, para que depois
você consiga usar uma outra estratégia, uma ferramenta para atingir diretamente essas pessoas, certo? Terceiro, não misturar as tarefas. Prospectar clientes é uma coisa, vender é outra. Prospectar é antes da venda, tá? Então, não mistura as coisas. Quando você está fazendo prospecção, você está oferecendo conteúdo e não produto. Você está conquistando o cliente, só depois é que você vai fazer a venda, certo? A ideia é que você demonstre que você está ali para ajudar a resolver um problema, certo? Aí depois é que você oferece, que você faz a venda. Mas não mistura as coisas. Tipo assim, ó, já estou oferecendo e vendendo, porque senão é complicado. O pedir indicações, a gente já falou sobre esse assunto, né? Mas peça exatamente assim, ó, na cara dura para o seu cliente para indicar o seu serviço, compartilhar, né? É aquelas coisas assim, ó, se inscreve, dá um like, compartilha, certo? Não é assim? E se inscreve, dá o like e compartilha. Quando uma pessoa compartilha um conteúdo que você está oferecendo, tu tem aí a possibilidade de encontrar novos clientes, certo? De estar conquistando outras pessoas. Então, é importante que você peça isso, né? Você pode oferecer desconto, vantagem, bônus, né? É muito comum, muito comum. Não sei se alguém de vocês estuda inglês? Em escolas de inglês? Então, muitas escolas de inglês usam, né, como ferramenta, por exemplo, assim, ó, se você indicar um aluno novo, você ganha um desconto, né? Muitas escolas de inglês têm essa prática, né? Não só escolas de inglês, escolas particulares e tal, né? Na indicação de um aluno novo, você ganha desconto. O que eles estão fazendo aí? Né? Estão conquistando clientes novos. Se você indicar, e você tem o interesse de indicar, porque você vai ganhar um desconto. Então, você tem interesse, né, de indicar alguém, certo? Então, também é uma forma da gente entrar em contato, né, com as pessoas, pedir indicação, certo? Então, muito, muito, muito utilizado esse negócio de oferecer desconto, bônus, né, prêmio para quem compartilha, certo? Muito comum isso as escolas de inglês fazem isso sempre. Sempre que eu estudei inglês, tinha lá no início do ano, era assim, indica um cliente novo, indica um aluno novo que você ganha não sei quanto lá por cento de desconto, né? Bom, vamos falar de inbound e outbound marketing. Essas palavrinhas em inglês, e por que a gente está usando aqui em inglês, né? A gente usa isso porque lá no mercado se usam esses termos mesmo, né? O inbound marketing é aquele marketing de conteúdo, né? É aquele que a gente já falou aí, né? Que você vai oferecendo conteúdo. O cliente chega até a sua empresa atraído pelo seu conteúdo. E é isso que vocês já podem começar a fazer, então. Cada um no seu ramo de negócio, cria lá um perfil de rede social e vai fornecendo conteúdo, né? Tem o Pietro e o Juan ali, podem dar, sei lá, dicas de jogos, ensinar as pessoas a jogar. Olha que legal, né? Poderia ensinar as pessoas a jogar. O pessoal ali que tem loja de coisa de roupa aí, né? Dar dicas de moda, pessoal ali da editora, dicas de livros, né?
esse tipo de conteúdo, entendeu? Que você não está vendendo associado a ele. Então, o cliente chega até você atraído pelo seu conteúdo. E depois ele entende qual é que é o seu negócio. Já o outbound, in, em inglês, é para dentro e out para fora, certo? Então, o inbound é aquele que o cliente vem de fora para dentro da empresa. E o outbound é quando você vai atrás do cliente através de uma abordagem mais direta, né? É aquele que você vai, sei lá, você liga, você entra em contato, sei lá, passa para o WhatsApp, né? Depois que você tem os contatos, você já faz uma abordagem mais direta. Então, inbound é o cliente vem de fora para dentro da empresa e o outbound é da empresa para fora. Então, o outbound é você ter uma estratégia mais direta, uma abordagem mais direta em cima do cliente, com o objetivo específico de fazer uma venda. Aí já é fazer uma venda, certo? Mas qual que é a melhor estratégia? Depende do tempo. Depende qual é o estágio de desenvolvimento aí da sua empresa. Normalmente, no início, quando a gente está começando uma empresa, a gente começa com o inbound. Agora, sim, muitos críticos, né, dizem que esse sistema é ruim porque ele é demorado. Demora até você conseguir engajamento aí de pessoas. Depende o tempo que você tem, depende do conteúdo que você oferece e continuar isso. Você não precisa fazer isso só quando você está começando. Imagina quando você está lançando um produto novo, né? Lançando alguma coisa nova, você está segmentando aí o teu mercado ou buscando atrair clientes novos. Então, assim, é contínuo isso. Eu posso usar sempre, não só quando a empresa está no início. E posso usar o outbound também na hora que eu quero, quero fechar a venda também. Então, a gente vai sempre usar as duas ferramentas, certo? Usa às vezes uma, às vezes outra, né? Então, é excelente, as duas são boas, né? Importante a gente entender qual é o tempo que eu tenho que fazer um e fazer o outro. Sempre que eu quero atrair, né? Melhor usar o inbound marketing, certo? Bom, dicas para atender melhor o seu cliente, né? Na hora que você for fazer uma venda, né? Não faça pressão. Quem de vocês já teve uma experiência de que você, sei lá, vai fazer uma compra, vai numa loja, ou sei lá, em algum lugar, e a pessoa fica enchendo a tua paciência para te vender, dizendo qualquer coisa, te pressionando para comprar. Alguém já teve essa experiência? Uhum. Tentou forçar o produto para ti. Exatamente. Não, não. Forçar a venda. Gente, isso já era. Não existe, certo? Até porque a probabilidade do cliente se irritar e nunca mais entrar lá é grande, né? Exatamente. Então, isso já era, isso faz parte do passado. É parte de, por exemplo, assim, porque o que acontece hoje em dia, né? Ah, você vai comprar, sei lá, você vai comprar uma roupa, tá? Aí, cara, você olha e diz assim, nossa, ficou horrível. E a pessoa, não, tá lindo, maravilhoso, e força para você comprar. Só que daí é o seguinte, você atravessa a rua, tem outra loja aí, né? Então, essa história de você pressionar, isso é quando você não tinha concorrência. Hoje em dia, caramba, ou você entra ali na internet e compra o que você quiser, no momento que você quiser. Então, essa era é a era do cliente. Então, não façam isso, não pressiona o cliente, que é horrível, né?
Então, quando você for fazer uma venda, não pensa na meta. Aí você começa a pensar, não, mas eu tenho que atingir a meta, porque senão eu não vou receber, não vou pagar as contas, não vou ter dinheiro, barará, barará, e aí você acaba botando os pés pelas mãos. Só que aí é uma grande possibilidade de você perder o seu cliente. Outra grande dica é a atenção aos detalhes, né? Prestar atenção em todas as informações passadas pelo seu cliente, né? Presta atenção quando ele diz o que ele quer. Presta atenção quando ele fala que não... Por exemplo, se o teu cliente disser assim, por exemplo, assim, ó, eu não gosto de sapato de salto fino. Então, nem mostra o sapato de salto fino que ele não quer, entendeu? Então, presta atenção nas informações passadas por ele. Ou, pelo menos, diz assim, ó, eu sei que você disse que não gosta, mas tenta olhar esse aqui para ver se você não acha legal. Então, presta atenção. O cliente gosta disso, gosta que você preste atenção e que você escute o que ele tem a dizer. E que você deixe ele confortável, né? Essa história de papo de vendedor já era também. Você não precisa ter papo de vendedor, já era, certo? O que você tem que ter é empatia com o seu cliente, é tentar se colocar no lugar dele, certo? Papo de vendedor já era também, né? E esteja sempre preparado, né? Se você vai vender alguma coisa, você precisa entender o seu mercado e estar atento ao que está acontecendo lá fora, tá? Se eu vendo roupa, eu tenho que estar atento aí às tendências da moda, certo? Tem que estar atento, né? Se eu vendo comida, eu tenho que estar atento a qual é a tendência, né? A como que está evoluindo o mercado, o que tem de novo, o que tem de novidade, né? No mercado. Se eu vendo jogos, eu tenho que estar atento ao que está acontecendo por aí, o que as pessoas gostam mais, o que está fazendo mais sucesso, né? Para a gente conseguir entender aí o que o nosso... Ou, pelo menos, para a gente ter uma conexão aí com o nosso cliente, certo? Bom, falando então de segmentação, né, de clientes, o que é a segmentação? Segmentação é uma coisa... é aquela questão de você dividir os clientes em segmentos, quer dizer, em grupinhos, certo? Então, eu faço vários grupinhos. Esses grupinhos precisam ter algumas características em comum, certo? O que é essas características em comum? Eles precisam fazer parte de um determinado público. Por exemplo, aqui tem uns exemplos, né? Jovens universitários, empresa com menos de 5 anos, pessoas que viajaram para a Europa nas últimas férias. Se eu vendo viagens, por exemplo, pode me interessar um grupo de pessoas que viajaram para a Europa nas últimas férias para eu fazer uma oferta, talvez, de uma outra coisa. Sei lá, ao invés de Europa, eu vou oferecer, sei lá, a Tailândia ou outros países da Europa, né? Ou pessoas que viajam com frequência, certo? Tem empresas, por exemplo, que são especializadas em Disney, né? Em viagens para Disney. Tem empresas que fazem só isso, só viagem para Disney. Então, agências de viagem especializadas em levar jovens menores de idade, inclusive, para Disney. Menor de idade, que é o presente de 15 anos, né? Ir para Disney aos 15 anos, né? Quem de vocês tem 15 anos aí? Deixa eu ver. Eba, parabéns! E o bolo? Queremos bolo, queremos bolo. Quem mais tem 15 anos? Né? Não tem esse negócio de você fazer uma viagem para Disney com 15 anos? Né? Muita gente tem. Nunca? Sério?
Ah, meu Deus! Uhul! Japão, nossa, é o outro lado do mundo. O Ja- É o outro lado do mundo. O Japão é complicado e é melhor que você seja adulta já, né, para conhecer o Japão, né? Essas viagens de adolescentes, né? Tem empresas então que são especializadas. Eles lotam o avião inteirinho só de adolescente que vai para Disney, né? Avião inteiro. Eu tenho uma sobrinha que foi, quando fez 15 anos, como é que chama? Tia Yara. É uma agência de viagem especializada em Disney. Eles fazem só isso, só Disney, né? Mas é realmente um avião lotado só para eles, né? Eles lotam todo o avião, vão, eles acompanham esse grupo, né, de adolescentes na Disney, daí eles têm toda uma. Tem todo um glamour também nessa viagem, eles têm, sei lá, digamos assim, se você quer a festa da princesa, eles fazem, a Disney tem isso também, né? Então, é um grupo muito, muito, muito específico de. Agora, tem agências que não trabalham só com isso, mas tem um segmento para isso, para aquela viagem para Disney, né? Para aquela viagem para Disney de adolescentes, né? Não E, sei por quê. A Disney ah, pode ser. É? Aham, uhum, aham. Eita! Aham. Para Disney? Mas deve ser interessante a Disney. Eu nunca fui também para Disney. Hum, sim, sim, sim. A Disney é um mundo de fantasia. É um mundo de fantasia, né? Foi criado exatamente para isso. Co- uhum, uhum. É, eu tenho a impressão que assim, ó, agora, nossa, ficou um ano fechado, né, a Disney. Mas eu não sei, eu acho que talvez até eu iria para Disney, né? Mas assim, se eu tivesse que escolher uma única viagem, óbvio que eu não iria para Disney. Tem muitos outros lugares no mundo que eu gostaria de conhecer. É, quando a gente pensa nisso, né? a É, primeira opção seria. aham, aham. Não seria a Disney. Mas Japão, aí já é um pouco demais. Mas eu iria, sabe para onde? Para Tailândia. Esse aí é meu sonho. Eu vou um dia desses. Tailândia é Tailândia. Um dia de... Nossa, em algum... Ah, como? Eu queria ir para Tailândia. É que a Tailândia não é só um país de paisagens, é um país com uma cultura toda diferentona, né? E eles têm toda aquela tem, e coisa, a segurança também é muito boa. ele tem toda aquela coisa espiritual e tal também, né? Eles têm uma coisa, o Japão tem também, o Japão é bastante tecnológico, mas é uma cultura totalmente diferente da nossa. Aliás, qualquer país oriental é diferente, a cultura. É. Olha, a China era legal também. Eu iria para a China também, conhecer. Não conheço nenhum país do Oriente, assim, mas iria com certeza. Hum, fale.
Vamos, meu marido, o sonho dele é ir para Grécia. Meu marido, o sonho dele é ir para Grécia. A minha filha disse, um dia eu vou dar uma viagem para o pai para Grécia. Ai, ai, que legal, que legal. Mas vocês são jovens, pensem até em estudar fora. Tem muitos programas, né, de estudo fora do país, porque é uma experiência muito legal. Eu gosto de quem sai para estudar e volta para o Brasil, sabe? Porque daí volta com uma visão bacana de vida, de mundo, conheceu outras coisas e volta aqui para a terrinha para melhorar um pouco esse país, né? Para a gente ter um país melhor. Então, gosto muito dessa coisa, dessas pessoas de ir para fora. Tem muitos programas. Pois é, pois é. Mas isso não é bom, né? Porque se vocês são jovens que estão se preparando, estudando, o legal é que vocês até vão lá para fora estudar, para conhecer outras coisas, outras culturas, adquirir mais conhecimento e conhecer outras coisas, mas voltar para o país, né? Para a gente. Porque senão pensa, o que vai sobrar para nós? O que vai sobrar para o país no futuro? Se os jovens que são que estão mais preparados vão embora, né? Não é legal, não é bom para o Brasil. Para o Brasil é bom que eles voltem, mas eu entendo que muita gente está querendo ir embora e ficar fora, né, do país. É complicado. Bom, maravilhoso. Eu, eu acho sempre bom. Eu tenho duas filhas, as duas estudaram fora. As duas foram fazer, sabe aqueles programas sanduíche, que é no meio da faculdade, você vai fazer uma parte numa universidade fora do país que, que tenha convênio. As universidades sempre têm um convênio lá fora com alguma outra universidade do exterior. As duas foram e foi maravilhoso. Foi maravilhoso para elas, assim, né? A experiência de viver fora do país é muito legal. Uma delas, a mais velha, que é arquiteta, ficou na Itália, que é o berço da arquitetura, é maravilhoso. E a outra ficou em Portugal. Ficou em Portugal, também estudando. Numa universidade lá, né? No convênio que você não tenha que pagar a universidade, né? Porque já é caro. Mas, assim, ó, tem muito, muito programa de estudo fora. Muito. Por preços bem em conta. Então, né? É interessante que vocês deem uma olhada. Porque é uma coisa legal de se fazer, né? E estudar fora um pouquinho e voltar depois para terminar a faculdade, né? Começa a faculdade. Quando você começa a faculdade, já está estudando, é mais simples de você conseguir, porque as universidades daí têm os seus convênios. Né? Você se inscreve num programa de intercâmbio da própria universidade e você consegue fazer esses intercâmbios. Quando vocês entrarem para a universidade, procurem, que com certeza vocês vão encontrar programas de estudo. A minha filha mais nova, aquela que foi para Portugal, ela tinha uma. Porque, claro, daí você olha assim, ó, por exemplo, nesse ramo, para que país que é legal você ir? Que país que é referência? Né? Então, ela tinha uma universidade conveniada que era na Coreia. Mas aí ela disse, não, acho que é too much, né? Ficar muito tempo fora e num país com uma cultura totalmente diferente, uma língua que tu não domina, embora tu domine o inglês, é complicado. Daí ela não quis. Sim, eu vi sobre esse programa. É, Porque é mais estrangeiro lá, né? é, 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 é.
E aí ela acabou indo para Portugal. Ah, não, não duvido. Não duvido. Aham. É que o país já é bem lotado, né? O Japão é um país pequeno, com pouquíssimo recurso natural. Eles têm pouquíssimo recurso natural, né? Eles não têm muita água, eles não têm. Eles têm muito pouco. Não tem floresta, né? Então, eles têm pouquíssimos recursos naturais. Por isso, eu acho que eles desenvolveram tanto assim a tecnologia, né? Porque eles realmente não têm. Não têm. Para eles é difícil, né? Tudo é muito difícil, eles têm pouco espaço, ele é um país que é muito rochoso, a agricultura para eles é difícil também, porque o solo não é bom. E mesmo assim eles conseguem ser referência, mas eles são referências em quê? Em tecnologia, na indústria. Eles são realmente muito bons em indústria e tecnologia, mas eles vivem em espaços minúsculos, minúsculos. Provavelmente o quarto de vocês é um apartamento inteiro. Lá, os espaços em que eles vivem são realmente minúsculos, né? Porque é muita gente para pouco espaço. Mas é o estilo de vida deles. E outra coisa que é interessante, eu tenho um amigo que ele morou 9 anos no Japão, né? Ele é brasileiro e é casado com uma mulher que é descendente de japoneses. E aí eles foram para o Japão e ele morou 9 anos lá. E aí ele diz assim que tem uma característica interessante no japonês. O japonês, ele não tem muita. é, ele não é muito consumista. Então, por exemplo, assim, eles não são de comprar muita coisa, entendeu? Eles não compram muita coisa. Eles compram coisas tecnológicas. Eles compram coisas tecnológicas, mas assim, por exemplo, assim, tecnologia, sim. Então, eles têm, por exemplo, assim, para eles. Aham, aham. Mas eles exportam muito. É para o mundo, né? Eles exportam para o mundo. Mas eles não são muito consumistas, não são aqueles que, sei lá, vai num shopping e gastam uma fortuna. Eles não têm essa pira de consumir, de comprar muita coisa. Eles não são. Eles dizem assim, é incrível, ele diz assim, porque a gente tem um sistema totalmente diferente. Eles não estão nem aí para isso, sabe? Mas realmente têm muito dinheiro, né? Até porque eles não gastam tanto assim. E eles não se importam assim sei lá, não tem, por exemplo, a pira de ter uma casona, uma mansão e tal. Um carrão, essas coisas. Não tem essa pira, sabe? É um carrinho e o apartamento deles são minúsculos os espaços onde eles vivem, minúsculos, e eles não estão nem aí, estão bem felizes com isso, sabe? Ninguém tem essa pira de ter um casarão e tal. Ninguém não, né? Mas a grande maioria não tem. Diferente, né? Diferente. É outra cultura, né? Hoje arrumamos um outro assunto para falar, mas não menos importante, tá, gente? Não é menos importante isso. Pelo contrário, é muito importante a gente entender como é que as coisas funcionam aí no mundo, né? E até porque o comportamento, claro, os orientais têm um comportamento um pouco diferente do que nós ocidentais. Os orientais têm uma orientação um pouco diferente. Eles são mais formais, educados, não tem essa alegria, essa expansividade toda, né? Orientais em geral, em especial os japoneses, eles são extremamente formais. Fala, Emily. Cultura, né? É cultura. Uhum, uhum. Cultura mesmo. É da cultura. É Então, da eles têm cultura. muito respeito
Sim, sim. É, de trabalho, são muito respeitadores, assim, e tal, né? São culturas diferentes. Não tem o que é melhor e o que é pior, né? Eles são diferentes, né? Eu sempre penso assim, ó, que não tem assim, não dá para comparar o que é melhor ou pior, né? E sim aquilo que que se diferencia, né? É apenas diferente, né? Bom, pessoal, vamos lá, né? Vamos ver se a gente conclui aí a nossa aula. Ih, voltando para nossa aulinha aqui. Então, por que a gente precisa, então, segmentar clientes, né? Separar eles em grupos menores. É para que a gente consiga entregar, né? Entregar entregar conteúdo específico para cada grupo, certo? Então, você pode entregar uma solução para um determinado grupo e uma outra solução para um outro grupo, certo? É melhor você direcionar uma abordagem. Imagina que você tem um cliente que é... Vamos pensar os meninos aí dos jogos, né? Você tem um público que é mais adolescente e tem um público adulto também que joga. São públicos diferentes, certo? Então, a abordagem que você faz para um adolescente não é a mesma abordagem que você vai fazer para um adulto. Até porque o adulto deve ter mais dinheiro do que tem o adolescente, em geral, tá? Isso não não é regra, né? Muitos adolescentes têm muito dinheiro também, né? Mas, em geral, um adolescente não ganha só para dinheiro, porque ele ainda não começou a trabalhar. Porque no Brasil só se trabalha depois dos 16 anos, certo? Então, em geral, os adolescentes não têm o seu próprio dinheiro, o adulto tem o seu próprio dinheiro. Então, são abordagens diferentes que você tem que fazer, que você tem que entender, né? Separar os clientes em grupos facilita para você entender o seu público, entender melhor o seu público, certo? Qual é o benefício? Por que eu preciso fazer? Quais são os principais benefícios, né, da segmentação de clientes, né? Principal benefício é direcionar as abordagens, as campanhas para cada público. Ou, digamos assim, eu posso fazer uma abordagem, por exemplo, quem trabalha com moda, né? Eu posso ter aquela moda. A moda está cada vez mais sem gênero, né? Mas ainda existe, né? Aquela moda mais feminina e a outra que é mais masculina, outra que pode atender ao público LGBT, por exemplo, né? Também, então, fazer direcionamentos por segmentação por gênero, dependendo do produto ou do segmento de mercado que você trabalha, pode fazer sentido, certo? Aí você pode ter o foco na segmentação. Oi, falem. Fala. Oi. Até que a gente está segmentando masculino e feminino, mas hoje em dia, tem como falar masculino, É isso aí. É isso aí. Exatamente. Então, essa tendência para quem trabalha com moda tem que estar presente. Quem trabalha com moda tem que estar. A mesma coisa assim, quem trabalha com comida, né? Com comida, tem que estar de olho na crescente tendência a vegetarianos e veganos, certo? Tem que estar de olho nessa tendência. Se você não tem nada para oferecer para um público, ou você pode definir assim, não quero esse público, ou eu quero só este público. Existem restaurantes específicos só para veganos e só para vegetarianos. Então, é importante que você segmente o seu público para saber o que você vai oferecer. Por exemplo, uma hamburgueria. Você ter uma opção vegetariana é muito legal,
vegetariana ou vegana, né? Ah, sei lá, eu tenho uma opção totalmente vegano, nada de origem animal, não tenho nem manteiga, nem nada, só é, uma opção vegana. Então, é importante, dependendo do ramo de negócio que você trabalha, fazer essa segmentação para você saber também aquilo que mais converte. Ó, foco na segmentação que mais converte. Quando você trabalha com conteúdo, você consegue perceber, por exemplo, qual que é o conteúdo que está convertendo mais gente, aquele que fez mais sucesso. E quem que é o público que converteu, que foi naquele conteúdo que teve mais sucesso, certo? Então, definir um esforço maior naquilo que vai fazer que faz mais sucesso, certo? Segmentar também significa reter. É uma das formas, a gente falou na aula passada, né, sobre reter clientes. Mas segmentar assim por grupos também é uma técnica para reter, né? Então, se eu tenho sempre opções ou mais do que uma opção, por exemplo, para vegetarianos, no meu restaurante, se eu tenho uma opção só, o cara cansa, né? De comer sempre a mesma coisa, por exemplo, certo? Agora, se eu tenho várias opções, né, para vegetarianos, você vai retendo esse público, inclusive, né? Então, a origem dos seus clientes faz diferença na hora de segmentar, na hora de dividir eles por grupinhos? Sim, faz diferença. Você pode descobrir qual é o canal que ele usou para chegar até a sua empresa, se ele usou, sei lá, uma rede social, um e-mail, uma indicação, né? Ou, sei lá, de que maneira que ele conheceu a sua empresa. Muitas vezes, quando você está... quando você faz uma primeira compra em algum site, por exemplo, de internet, tem às vezes essa pergunta, né? Como que você chegou até ele? Foi por indicação? Foi por um site de busca, né? Por uma rede social e tal? Eles perguntam isso. Por quê? Porque eles querem saber como é que você chegou. Qual é o canal? Por que eles precisam saber? Por que se quer saber isso? Que é para investir naquele canal que está convertendo mais, certo? Bom, que tipos de segmentação que a gente tem? Aquela geográfica, né? A geográfica é aquela bem de local, né? Imagina que imagina que você tem um restaurante. Restaurante, dificilmente você consegue, sei lá, vender uma comida, um almoço para uma pessoa que mora em Porto Alegre, você morando ali em Serafina, certo? Difícil, certo? Então, essa segmentação geográfica acontece. Então, é bem regional. Em cidades maiores, eles têm uma segmentação, inclusive, por bairro, né? Restaurante, farmácia, né? Loja de conveniência, a prestação de serviço. Prestação de serviço também tem muito isso. Por exemplo, em cidades maiores, por exemplo, sei lá, um prestador de serviço de entrega de água, entrega de gás, né? Uma segmentação bem geográfica, que o fator chave para decidir comprar é aquele que está mais perto. Farmácia é muito isso, aquilo que está mais perto. Né? Quando você precisa de um item de farmácia, você não vai na farmácia que está mais perto de você, normalmente é isso. Padaria. Padaria é muito, 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 né? Isso, que você vai sempre naquela que é mais perto da sua casa, tá? A segmentação psicográfica, né? A psicográfica é aquela... é um pouco difícil, né? Mas está muito relacionada, por exemplo, a valores, estilo de vida, opiniões. Isso acontece muito assim, ó, quando você segmenta um público, por exemplo, que aquele público que é preocupado com as questões ambientais, por exemplo, com as questões, sei lá,
veganismo, as questões de vida saudável, exercício físico, né? Então, são temas ou temas com os quais as pessoas estão engajadas. Por exemplo, proteção ao meio ambiente, tá? Isso é uma segmentação. Aquelas pessoas que têm uma preocupação com a proteção ambiental, certo? Isso é uma segmentação mais psicográfica, que está mais ligada a valores que as pessoas têm, né? E a comportamental, né? É aquela que é gostos pessoais, né? É gosto pessoal, por exemplo, assim, meu gosto pessoal é por fast food. Então, isso também é um tipo de segmentação. Eu tenho aquele público do fast food, aquele público que gosta da comidinha. Tem uma nutricionista do Paraí que ela fala comida de prato, né? Comida de prato é tipo arroz, feijão, carne, né? Etc. Comida de prato, tem pessoas que gostam de fast food, tem outras que já preferem, sei lá, uma comida mais saudável, né? São gostos pessoais. Aquele público que gosta de uma roupa mais sofisticada, aquele público que gosta de uma roupa mais despojada, de um sapatinho confortável, aquele público que gosta do tênis, né? Então, isso é mais uma segmentação comportamental, né? Bom, dessa questão de segmentação, é importante que a gente defina também o papel que o seu cliente tem na hora da compra, tá? Esse esquema que está colocado aqui é bem interessante para a gente entender qual é que é o papel na hora da compra, né? Então, imagina, né, que você tem uma concessionária de carros e chega lá alguém que vai comprar o primeiro carro para uma filha. Então, quem é o usuário? É o iniciador, é aquela pessoa que vai usar o produto, é a filha, tá? Então, essa filha acabou de fazer 18 anos e ela está precisando de um carro, certo? Mas ela tem uma amiga que também ganhou um carro e que vai influenciá-la na escolha. Porque a amiga comprou o carro tal e disse que é legal, então eu vou influencia. Mas quem vai pagar o carro é a mãe, entendeu? Então, veja bem o papel. Existe uma pessoa que é o iniciador, que é aquele que na verdade, que está necessitando do produto ou do serviço, mas ele tem um outro influenciador lá, que é um amigo, tem uma outra pessoa que vai pagar, que é a mãe, e o pai é que vai escolher, que vai fazer a escolha pensando na segurança, na potência e no preço, certo? E o usuário é a filha. Então, veja quantos agentes a gente tem nesta compra, certo? Isso funciona muito quando a gente tem um público infantil, por exemplo, certo? Quando você tem um público infantil, é importante que você defina bem qual é o papel. Então, você tem a criança que é a usuária do serviço ou do produto e tem o influenciador, que são os influenciadores, são os amiguinhos da escola. Vamos supor que você venda brinquedos ou tenha, sei lá, a propaganda do XYZ lá, ou o coleguinha na escola que ganhou aquele brinquedo, tá? Tem o pai e a mãe que vão fazer a compra, né? Então, você precisa considerar todos esses papéis na hora de fazer a segmentação dos seus clientes. Então, é importante que isso fique muito claro, certo? Na hora de fazer, porque a abordagem é diferente. A abordagem que você vai fazer, por exemplo, se você vai vender para uma criança, a abordagem para a criança é uma, para o pai e para a mãe é outra, entendeu? Então, é importante que vocês tenham isso bem definido, certo? E como que faz, né, a segmentação de clientes, né? Se a gente sabe que existem diferentes tipos, né, de segmentação, aquela que é geográfica, né, mas sabe também que elas podem ser
combinadas entre si, né? Eu posso ter uma segmentação geográfica e também por comportamento, certo? Pode ter as duas coisas, certo? Então, posso combinar. O importante é fazer a segmentação que te gere mais resultado, que te permita vender mais, né? Combinar duas formas, dois tipos de segmentação que te façam vender mais, né? Estabelecer um objetivo para a segmentação, então, esse é um dos passos. Qual é que é o objetivo? É conquistar clientes? Ou vender mais? Prospectar? Né? Então, é importante definir qual é o objetivo. Definir as características que devem ser levadas em conta, então, para incluir ou não incluir um possível cliente, né? Um prospect. O prospect é aquele possível cliente, né? Em algum perfil de segmentação. Às vezes você inclui ele num perfil e depois você se dá conta que ele se adapta melhor num outro perfil. Então, é só mudar. Por quê? O que diferencia um segmento do outro é a abordagem que você vai ter. Sempre é isso, tá? Bom, boas práticas, né, para fazer segmentação. Estabelecer um foco, certo? Eu quero segmentar para ter novos clientes, para abrir um mercado novo. Sei lá, eu quero vender em outro bairro, quero vender em outra cidade, quero, sei lá, vender para um outro tipo de público, um outro tipo de produto, né? Ou eu quero só fidelizar os clientes que eu já tenho, né? Vou lançar um produto novo. Então, é importante estabelecer um foco. Eu vou segmentar baseado em quê? Em conquistar novos, em lançar um produto novo, né? Às vezes eu vou lançar um produto novo e eu faço uma segmentação porque este produto se adapta mais ao público, sei lá, jovem, certo? Ou ao público, sei lá, terceira idade. Aí eu faço essa segmentação para aquele lançamento, para aquele produto, e não para a empresa inteira, por exemplo, certo? Seja específico nas variáveis. O que significa isso? Quais são os dados que são realmente importantes para você? Sei lá, é a idade? É o gosto pessoal? É o gênero? Né? Não sei. O mais importante é você saber entender quais são os dados mais importantes e se você pode ter acesso. Se você consegue fazer essa pergunta, por exemplo, para o seu cliente, né? E outra coisa é fazer filtros, né, com a sua base de dados. Claro, né, gente? Existem sistemas, hoje em dia, existem sistemas próprios para isso. Você faz lá um cadastro do seu cliente e você consegue fazer filtros. Mas para quem ainda não tem um sistema, sei lá, você pode fazer isso usando, sei lá, uma planilha de Excel. Dá para fazer também. E usar filtros, né? Tem muita gente que ainda usa a fichinha para fazer cadastro, né, de cliente. Na fichinha. É mais raro, né? Porque hoje em dia muito pouca gente ainda usa, mas ainda tem gente que usa a fichinha. Importante é que você, tendo isso na mão, você consiga saber usar. Ter os dados e saber usar a seu favor, certo? Isso é o mais importante de uma base de clientes. Buscar os perfis semelhantes, claro, né, para você segmentar, né, como está aparecendo nessa figura aqui, ó. Aqui eu tenho vários grupos, eu busco os semelhantes e reúno em pequenos grupos menores com interesses em comum, certo? Que esses grupos têm interesses em comum. Quando a gente faz segmentação também, não faz sentido a gente fazer uma segmentação se a gente não conseguir avaliar os resultados. E aí, funcionou ou não funcionou?
Eu ganhei alguma coisa fazendo essa segmentação? Consegui, sei lá, ter uma venda melhor desse novo produto? Ou eu consegui novos clientes, né? Então, você precisa medir, né? Avaliar os resultados. Então, sempre que a gente estabelece um objetivo, lembra lá que a primeira coisa era ter um foco, né? Ter um objetivo. Isso sempre, é para a vida da gente, né? Quando a gente estabelece um objetivo, você tem que depois analisar o resultado. O que é analisar o resultado? Se depois das ações que eu fiz, né, para atingir aquele objetivo, qual foi o resultado que eu obtive? Eu atingi o objetivo ou não atingi o objetivo? Certo? Então, pode ser que você perceba que aquela segmentação não resolveu de nada, certo? Ou que você precisa segmentar ainda mais. Não sei. Então, é importante sempre avaliar resultados quando a gente está fazendo uma segmentação, certo? Bom, pessoal, seguinte. Nosso conteúdo de hoje era esse, né? E vamos, então, à nossa tarefa, né? O que a gente vai ter de tarefa? Vamos ver um outro filminho? É bem rapidinho, mas é bem legal de ver. Vamos lá? É bem pequenininho, bem curtinho, juro. Não funcionou, né? Mas ok, vamos lá. Vamos tentar novamente. Ah, não tá funcionando? Ixi, Maria. Sério? Oh, meu Deus. Meu Deus, eu jurava que estava funcionando aqui. Espera aí. Mas que coisa incrível. Bom, eu vou mostrar esse vídeo então numa outra. Vou mostrar esse vídeo numa outra aula, porque ele é bem legal.
Ô, pessoal, ó, todo mundo saiu. Vamos falar sobre a tarefa, então. Ó, que droga. Eu achei que estava funcionando. Bom, aqui é o seguinte, ó. Nossa tarefa para hoje, tá? Eu já deixei isso lá no Google Classroom, certo? Vamos olhar a nossa tarefa aqui. Então, primeiro, em relação à prospecção de clientes, responde essas perguntas aqui, ó. Quem é que compraria o seu produto? Aonde você pode encontrar essas pessoas? Qual é a classe social? Não precisa, sei lá, média, alta, baixa, tá? E qual a melhor forma de divulgação para você atingir essas pessoas, certo? Depois que você definir quem são os seus clientes, certo? Verifica se eles podem ser divididos em grupos, homens, mulheres, jovens, adultos, etc. E em quais grupos, quer dizer, em quais segmentos os seus clientes podem ser divididos. Ok? Beleza? Entendido? Ah, que pena que todo mundo foi embora. Tá bom, então. Tá bom, beleza, pessoal. Já vou postar as coisas lá no grupo de WhatsApp, tá bom? Tá bom.